O que é a fermentação? Fermentação é um processo químico com a ausência de gás oxigênio, o O2, no qual fungos e bactérias realizam a transformação de matéria orgânica em outros produtos e energia. É a forma que esses seres encontram de produzir energia para o desempenho de suas funções biológicas. Assim sendo, podemos dizer que a fermentação é uma via de produção energética que utiliza a matéria orgânica como glicose. Antes da fermentação ocorrer, o processo denominado como glicose é realizado. Suco de frutas e mel vêm sendo utilizados durante milhares de anos para fazer álcool. Acredita-se que a bebida alcoólica teve origem na pré-história, mais precisamente durante o período neolítico, quando houve a aparição da agricultura e a invenção da cerâmica. A partir de um processo de fermentação natural, ocorrido há aproximadamente 10 mil anos, o ser humano passou a consumir e a atribuir diferentes significados ao uso do álcool. As bebidas fermentadas existem desde o despertar da civilização egípcia e a evidência da primeira bebida alcoólica na China ao redor do ano 7000 a.C. Na Índia, uma bebida alcoólica chamada sura, destilada do arroz, era utilizada entre os anos 3000 e 2000 a.C. Já os babilônios veneravam uma deusa do vinho no ano 2700 a.C. Na Grécia, uma das primeiras bebidas alcoólicas que ganhou popularidade foi o hidromel, uma bebida fermentada feita de mel e água. Várias civilizações de índios americanos criaram bebidas alcoólicas nas épocas pré-colombianas. Uma variedade de bebida fermentada da região dos Andes, na América do Sul, foi criada com milho, uvas e maçãs e recebeu o nome de xixa. No século XVI, o álcool, chamado de aguardente, foi amplamente utilizado para propósitos medicinais. No início do século XVIII, o parlamento inglês aprovou uma lei que promovia o uso de grãos para a destilação de aguardente. A aguardente, que era barata, inundou o mercado e chegou ao seu auge em meados do século XVIII. Na Grã-Bretanha, o consumo de gin chegou aos 70 milhões de litros e o alcoolismo generalizou-se. O século XIX trouxe uma mudança de atitude e a campanha anti-alcoolismo começou a promover o uso moderado do álcool, o que acabou se convertendo numa campanha para a proibição total. Em 1920, os Estados Unidos aprovaram uma lei que proibia a fabricação, a venda, importação e exportação de bebidas alcoólicas. O comércio ilícito do álcool disparou e em 1933 a proibição que pesava sobre o álcool foi cancelada. Hoje, estima-se que 15 milhões de americanos sofram de alcoolismo e 40% de todas as mortes de acidentes de trânsito nos Estados Unidos estão relacionadas ao álcool. A fermentação e a respiração celular são processos realizados pelos seres vivos para a obtenção de energia. Embora os dois apresentem a mesma finalidade, eles ocorrem de formas diferentes. Por exemplo, a fermentação é um processo anaeróbio, enquanto a respiração celular é um processo aeróbio. A fermentação não apresenta uma cadeia de transporte de elétrons, como ocorre na respiração celular. O aceptor final de elétrons na fermentação é uma molécula orgânica e na respiração celular é o oxigênio, e o processo de fermentação ocorre em apenas uma etapa, diferente da respiração celular, que ocorre em 3. A fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares como a glicose, frutose e sácaros são convertidos em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. Como este processo pode ser realizado sem a presença de oxigênio, é considerado um processo anaeróbico. Praticamente todos os organismos vivos podem utilizar a glicose para a produção da energia necessária para seus processos metabólicos. Neste processo, chamado glicólise, a glicose e alguns outros açúcares são transformados em outras substâncias, com liberação de energia. O que determina quais substâncias serão produzidas dependente do tipo de micro-organismos e o meio onde vivem. A fermentação é deverasmente importante para os seres vivos, sendo um processo que ocorre há milhares de anos.
pois ela gera energia para a realização de atividades vitais devido a todos os organismos vivos retirarem energia de moléculas orgânicas, sejam elas açúcares, aminoácidos ou ácidos. Então, podemos perceber que a fermentação tem um papel fundamental nisso, pois ela garante a manutenção da energia necessária para a vida. Além de ser muito importante para nós seres humanos, desde a fabricação de medicamentos, como exemplo os antibióticos, e também na nossa alimentação, que está diretamente relacionada com a fermentação alcoólica, e podendo assim produzir bebidas como vinhos e cervejas, e também alimentos como pães e bolos. As primeiras indústrias a utilizarem tecnologia de fermentação foram as fábricas de cerveja. O processo de fabricação da cerveja, cujo álcool etílico é CO2, gás carbônico, são produzidos a partir do consumo de açúcares presentes no malte. É obtido através da cevada geminada. Esse é o mesmo processo usado no preparo da massa do pão, ou bolo, onde os fermentos das leveduras ou fungos consomem o açúcar obtido do amido da massa do pão, liberando CO2, que aumenta o volume da massa. O álcool desidrogenase está presente em muitos organismos que metabolizam o álcool, incluindo o homem. No fígado humano, ela catalisa a oxidação do etanol, quer ele seja ingerido, quer ele seja produzido por micro-organismos intestinais. As leveduras de cervejaria e padaria e em todos os outros organismos que promovem a fermentação alcoólica, incluindo algumas plantas, fermentam a glicose em etanol e CO2, de forma que, nesse processo, toda a massa de glicose está contida nos produtos e não utilizada como outra substância como matéria-prima, como por exemplo oxigênio, nitrato, íons férricos, etc. O processo de glicose comum às fermentações produz ácido pirúvico, que no meio celular encontra-se ionizado na forma de piruvato, e intermediário reduzido, o NADH. Como a quantidade de NADH é limitada, ele é necessário na sua forma oxidada na glicólise e, consequentemente, na continuação do processo de produção de energia, o NADH tem que ser oxidado. A forma como ele será oxidado caracteriza o tipo de fermentação, e quase sempre ele utiliza o outro subproduto da glicólise, o piruvato ou seus derivados. Na fermentação alcoólica, o piruvato sofre a descarbonização, que seria a perda de um átomo de um carbono na forma de CO2, pela ação de uma enzima, formando o aldeído acético. Este aldeído sofre redução, oxidando o NADH para NAD+, e formando o etanol, processos intermediários pela enzima álcool desidrogenase. Nesse processo, a glicose é quebrada sem a presença de oxigênio, e quem vai carregar os elétrons será o NADH2, ou seja, o desidrogenação, e sai da de carbono chamado de descarbonização. Resumindo, na quebra da glicose, ou seja, na fermentação alcoólica, produzimos 2 moléculas de álcool etílico e 2 moléculas de CO2 e 2 ATPs. O ATP é o adenosina e trifosfato, ou seja, é a molécula que garante a liberação de energia para as células dos seres vivos.